Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. No 11º episódio do Rádio Peão, nós vamos falar sobre um sentimento que aterroriza profissionais de todas as áreas e de todos os países: a síndrome do impostor. Recentemente, o tema voltou à tona por conta de uma declaração de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Durante uma conversa com alunas de uma escola londrina, ela revelou que ainda questiona as próprias competências e se sente insegura durante muitas situações. A síndrome do impostor é tão generalizada que atinge 70% das pessoas bem-sucedidas, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela psicóloga Gayle Matthews, da Universidade Dominicana da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas por que tanta gente se sente assim? E o que fazer para lutar contra esse problema? Essas são algumas das perguntas que vamos responder hoje. No primeiro bloco, nós vamos explicar o que é exatamente a síndrome do impostor e mostrar se existe um perfil que sofra mais com esse comportamento. E no segundo bloco, vamos dar dicas para você se sentir mais seguro no trabalho. Para nos acompanhar nessa discussão, convidamos Cris Kerr, CEO da CKZ Diversidade, consultoria especializada em inclusão, e Genis Fidelis, gerente sênior da consultoria de recrutamento Michael Page. Cris e Genis, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês ajudassem a gente a definir o que é exatamente a síndrome do impostor. Você começa, Cris? Sim, começo. Obrigada pelo convite. A síndrome do impostor são medos que as pessoas têm, né? E de como que elas vão lidar com isso. E aí, simples pontos como, por exemplo, um feedback que, na verdade, é um feedback construtivo, já traz esse medo de, então eu não dou conta, eu realmente sou uma fraude, eu não estou preparada para esse cargo. Então, muitas pessoas que têm a síndrome do impostor, elas consideram tudo como sorte. Então, eu consegui chegar por pura sorte até aqui. A gente vê isso mais frequentemente nas mulheres, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a síndrome da impostora nada mais é do que isso. É você vencer esses medos, essas barreiras e acreditar que sim, você chegou pela sua competência e pela sua capacidade. E, Genis, como é que vocês identificam no recrutamento que a pessoa tem essas características? Talvez ela seja muito boa, mas não consiga se mostrar como tão competente assim. Olá a todos, tudo bem? Eu acho que no momento da entrevista a gente já identifica a fragilidade de um profissional. Eu acho que é muito mais nítido isso num profissional que está numa empresa na qual ele não se identifica, ou um profissional que está desempregado há muito tempo, então ele gera uma insegurança dentro dele que a empresa que ele vai trabalhar acaba se aproveitando um pouquinho disso. Eu acho que vale lembrar também que muitos gestores, enfim, profissionais que estão gerenciando uma pessoa com esse tipo de síndrome, esses gestores se aproveitam da fragilidade do profissional também para uma não promoção, para um não aumento. Eu acho que a gente que trabalha com recrutamento tem que ter uma sensibilidade muito aflorada para identificar esse tipo de síndrome no profissional e tentar fazer com que ele seja alocado numa empresa que ele se identifique com os propósitos. Eu acho que a gente está falando aqui muito de uma expectativa que tem que ser atendida de ambas as partes. E eu acho que a gente consegue imaginar que esse profissional ele se comporta como um impostor a partir do momento que ele está numa cultura que ele não está ambientalizado, numa cultura a qual ele não se identifica. Isso acaba gerando essa sensação de que ele não é tão bom, de que ele não se enquadra ali, de que ele não tem as competências. Quais são os sinais de uma síndrome do impostor, né? O que a pessoa sente exatamente, além de medo? Eu acho que a capacidade que o ser humano tem de precisar de reconhecimento é muito grande. E quando você ganha algum elogio, você recebe uma boa notícia e você tem uma capacidade de não trazer isso para você e identificar que você fez isso por mérito seu, porque você estava preparado para isso, eu acho que um profissional que tem algumas pessoas na equipe consegue identificar essa pessoa a partir do momento que você dá um elogio e essa pessoa não pega o elogio para si e sempre distribui ou dá esse elogio para outra pessoa ou até mesmo transfere para o gestor. Eu acho que a primeira característica que a gente identifica é uma grande modéstia. Eu acho que seria esse o fator. E, na verdade, as pessoas não acreditam que elas são capazes para estarem ali, né? Então, elas sempre veem qualquer
ponto que é trazido como o feedback, como eu comentei, ou simplesmente uma devolutiva de algum trabalho, como você não está preparado, você não está o suficientemente pronta para estar nesse cargo. Essa pesquisa que você comentou, ela fala que 70% das pessoas que foram entrevistadas, né, tiveram a síndrome, e a maioria mulheres. Na verdade, quando a gente vai analisar, a gente vê que não é que as mulheres têm mais síndrome do impostor do que os homens. É que, na verdade, por toda a construção das mulheres na infância, a gente, sem perceber, a gente acaba empoderando muito mais os meninos. Então, por exemplo, um simples exemplo, tem uma árvore, a gente vira para o menino e fala, vai lá, que você é valente, que você é forte, que você consegue. A gente vira para a menina e fala, cuidado que você pode cair, cuidado que você pode, né, você pode se machucar. Então, a forma como a gente já lida de quando eles são crianças, de meninos e meninas, é completamente diferente. E tudo isso vai impactar lá na frente. Vai ter esse impacto dela achar que ela não está preparada. Mas os homens também não se sentem preparados muitas vezes, mas como a vulnerabilidade pode ser mostrada pelas mulheres, mas não pelos homens, eles não falam sobre isso, né? Então tem uma outra pessoa super interessante que é a Sheryl Sandberg, do Lean In, que ela fala também que ela muitas vezes se sente uma fraude. Eu não estou preparada para estar onde eu estou. E aí eu sempre gosto de buscar uma referência masculina também, e daí tem o CEO do Starbucks que também falou, muitas poucas pessoas vão sentar nessa cadeira de CEO e achar que estão preparadas para sentar aqui. Mas pouquíssimas falarão que não têm coragem. E aí eu sempre falo assim, e vírgula, se for um homem, menos ainda ele vai falar que ele não tem coragem, né? Porque o homem não pode mostrar essa vulnerabilidade, já a mulher ela pode. Então a síndrome é dos dois, mas a mulher demonstra muito mais essa síndrome do que os homens. Faz sentido. A próxima pergunta que eu ia fazer para vocês é justamente essa. Além dessa pesquisa que mostra que 7 em cada 10 pessoas tem essa síndrome, um levantamento do LinkedIn mostrou, por exemplo, que as mulheres se candidatam 20% menos a vagas do que os homens por não se sentirem preparadas para aquela posição. Então, acho que tem um pouco a ver com isso que você está contando aqui. Tem tudo a ver. A HP fez uma outra pesquisa também, há alguns anos, que ela mostrava o seguinte, quando você tinha um cargo, os homens com 70% das competências aplicam para esse cargo. A mulher, se ela não tiver 99,99, ou seja, 100%, ela não aplica, porque ela se considera, não estou pronto o suficiente. Então, o homem já vem com essa autoconfiança muito mais elevada, né? Então, mesmo que eu não esteja pronto, eu falo, daqui que eu faço, que a gente até fala que tem que tomar, às vezes, um pouco de cuidado, né? Porque muitas vezes ele não sabe como fazer, mas ele não vai falar. Mas isso porque a nossa cultura permeia dessa forma, que ele não pode mostrar nenhuma fraqueza em nada que seja vulnerável, que coloque ele numa situação de vulnerabilidade. Você sente isso? Eu sinto, sim. É interessante fazer uma comparação aqui do ambiente feminino da mulher com o estrangeiro, né? A gente passou a ter muitos profissionais estrangeiros na nossa equipe recentemente, e eu verifiquei a vulnerabilidade de alguns profissionais em se adaptar à cultura, né? Então, o medo de errar é muito grande, porque você está num espaço diferente, numa cultura diferente. E eu, como uma pessoa que já viveu algum tempo fora, já vivi 6 anos fora, eu me senti muitas das vezes na pele desse… Eu vejo esse profissional muito na minha pele no passado. Onde a gente tem aqui uma empresa onde todo mundo fala português, onde todo mundo tem o mesmo tipo de cultura, o mesmo tipo de background. Então, quando você é diferente, naturalmente você se sente com essa tendência a ser um impostor. Eu acho que aqui a gente está falando das mulheres, mas eu sinto muito isso presente quando a gente pega alguém de uma outra cultura, de um outro país e tenta adaptar dentro da empresa. E muitas das vezes o tratamento que eu tenho que ter como gestor ou outros gestores é de reforçar, né, essa validação desse profissional. O porquê que ele está ali, o porquê que ele veio para ali, por que ele veio parar naquela função. Ele tem uma história, independente de ser em outra cultura. Eu acho que a questão da diferença tem um papel que a gente também tem que exercer como gestor, como liderança de empresa. Eu acho que a gente está identificando muito outro lado, mas também tem uns deveres que a gente tem que ter, aqui, que eu acho que vale a pena muito reforçar na capacidade não só de identificar o impostor, mas também de ajudá-lo a sair dessa situação. Você falou sobre diferenças, né? Imagino que agora esse tema de síndrome de impostor, de insegurança, fique um pouco mais forte nas empresas por conta das políticas de inclusão e diversidade. Porque você vai colocar pessoas num ambiente que vêm de outros lugares, outras realidades. Vocês acham que esse tema vai ficar mais forte a partir de agora?
Eu acho que sim, eu complementaria dizendo que eu acho que as empresas hoje estão muito preocupadas em trazer o assunto diversidade, mas eu acho que mais importante do que isso, acho que talvez não mais importante, mas o complemento disso seria a inclusão desse profissional. Eu acho que trazer alguém de uma realidade distinta e colocar dentro de uma empresa, eu acho que é a parte que a gente já está fazendo, já está tentando fazer. Mas eu acho que o desafio tem, e eu vejo isso muito falando com empresas que querem recrutar a diversidade, é o plano B, né? Qual é a segunda página desse projeto? Eu concordo plenamente. O que as empresas têm feito é diversidade, ou seja, elas estão trazendo as pessoas diversas em pensamentos, né? Em estilos, em cultura, mas a inclusão é que é o grande desafio. Como é que eu incluo e faço essas pessoas se sentirem pertencentes, valorizadas, reconhecidas? E outro ponto importantíssimo, né? A gente traz a diversidade porque a gente quer pontos de vista que são diferentes, mas a gente não está aberto a escutar o que é diferente da gente. E é muito interessante quando a gente vai avaliar, né? Porque ouvir e escutar são dois processos diferentes. Então, você ouve, que são as palavras entrando, né? No seu ouvido, mas a parte do processamento neurológico, que é o escutar, percebam como a gente faz isso naturalmente. Quando é alguém que você não concorda com o que ela está falando, você, na verdade, fecha o escutar e você entra na parte de como você vai argumentar contra aquilo que ela está falando. Então, na verdade, a gente não está aberto para trazer essa diversidade se a gente não criar esse ambiente inclusivo, que o primeiro ponto dele é o escutar o diferente, o que pensa diferente de mim, né? Então esse seria o primeiro ponto. Primeiro escutar, depois fazer essa pessoa se sentir bem naquele ambiente, então se sentir totalmente incluída, se sentir valorizada. Então são vários desafios que a gente tem. Então a diversidade a gente tá conseguindo fazer, acho que devagar ainda, mas a inclusão é que é o grande desafio. Eu acho que eu complementaria dizendo, tem uma máxima que fala que é fácil você convidar alguém para festa, né? O desafio é você tirar essa pessoa para dançar. Eu acho que esse é o ponto. Eu hoje faço algumas posições de transformação digital na Page, né? Que são profissionais muito diferentes do que a gente fazia antigamente. São profissionais que não usam terno, vão muito mais de uma forma alternativa na apresentação durante a entrevista. Então, exige um esforço nosso de fazer essa abertura de mente, de receber esses profissionais. Mas também quando uma empresa fala que quer recrutar alguém para fazer a transformação digital na empresa, junto com esse currículo vem esse profissional diferente. Vem esse profissional moderno, que é esse profissional diverso. Então, eu vejo muito que as empresas, eles querem um profissional, mas eles não criam também, o plano de desenvolvimento desse profissional. Então, esse profissional ele fica perdido e muitas das vezes a gente justifica, nossa, esse profissional moderno ele dura muito pouco tempo na empresa, o turnover é muito alto. Talvez não seja por ele. Talvez seja pela recepção que ele tenha, pela adaptação que ele tenha também. Então, assim, mais uma vez, eu acho que a gente tem que falar do assunto, mas a gente tem que se preocupar já com a página 2 do livro aqui, da diversidade. E tem um ponto que você falou que é super importante também, que a gente tem vieses inconscientes, né? Então, todo mundo tem, homens e mulheres, a gente tem, e isso daí também vai ser um grande desafio da gente vencer isso, né? Eu tô fazendo mestrado, agora vou defender minha tese sobre esse tema, né? O impacto do viés inconsciente na carreira das mulheres. E como todas as pesquisas científicas mostram que a gente ainda inconscientemente acredita que o homem está mais preparado para os cargos do que as mulheres, né? Então, por isso que a gente vai olhar cargos de alta liderança, a gente não tem, né? Então, o que acontece? Essa mulher chega no mercado de trabalho e ela já tem que chegar mostrando que ela é extremamente competente, ela tem que mostrar muito mais que ela está preparada para aquilo do que um homem que está lá. Muitas vezes o homem, as pesquisas são muito interessantes, como elas mostram, como o homem já chega como, é o cara, nossa, ele sabe tudo, tá preparadíssimo. E a mulher não, mesmo que ela tenha todas as competências necessárias, ela chega e ainda vai ter que mostrar que ela é boa o suficiente. Então, com tudo isso, você vai criando e vai fomentando a síndrome da impostora. Né? E quais são as principais oportunidades que alguém perde quando tem uma síndrome do impostor muito, muito forte? Primeiro não se candidata, eu acho, né? Então tem o cargo, essa pessoa não se candidata porque tem medo, tem receio de que não esteja tão preparada assim, aí você já perde um talento. Aí já perdeu um talento, né? Então eu acho que esse seria o ponto principal. A própria pessoa não vai se sentir preparada para falar, não, eu vou, por mais que eu não tenha todas as competências, porque ninguém está totalmente preparado, ela vai já sentir, não vou me candidatar. Como a gente vê essa pesquisa que ela falou, como a pesquisa da HP, ou seja, não se sentem realmente preparados para dar esse passo.
Eu acho que as pessoas, as empresas hoje, elas tendem muito a perder porque elas ganham muito com diversidade, né? Elas ganham muito com as pessoas diferentes, né? E a partir do momento que eu tenho uma pessoa que não se enquadra, que se sente um impostor, ela não vai colaborar com o que eu preciso de maior dela, que é, enfim, a ideia dela, a ideia dessa pessoa. Voltando à questão da mulher, assim, eu tenho uma equipe hoje formada por muitas mulheres, né? E eu vejo que o poder da fala também é muito importante. Muitas das mulheres não têm nem o poder da fala. E eu sempre brinco isso com uma pessoa da minha equipe, uma mulher que uma vez eu interrompi numa reunião acidentalmente, ela falou: eu preciso falar. Então tem essa questão de muitas mulheres não terem essa coragem de dar esse feedback para um homem, de que, olha, eu preciso do meu momento da fala, o meu momento da fala é esse. E muitas das vezes hoje, e isso foi uma lição que eu aprendi, eu consigo me policiar para não interromper essa mulher. Então, acabou hoje vindo de uma forma até um pouco mais cômica para eu me policiar, porque eu me policio o tempo inteiro. Mas esse poder de você não se sentir o impostor, muitas das vezes está porque as pessoas não têm nenhum direito de falar. E numa reunião, as mulheres são interrompidas muito mais do que os homens são interrompidos, e são interrompidas pelos homens. Então, a questão de você se sentir um impostor, ela é muito colaborada quando você não tem uma voz que se escuta dentro de uma organização. E hoje tem até um aplicativo para você colocar na sala de reunião para mostrar quantas vezes uma mulher é mais interrompida do que um homem. Mas eu sempre falo o seguinte, eu não gosto muito de trazer por esse lado, porque eu acho que a gente tem que trazer pelo que a neurociência mostra, que o cérebro é diferente. O cérebro de homens e mulheres, ele é diferente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é, o homem pensa de forma sequencial. Então, ele está tratando de um assunto, não dá para ir para o assunto 2 e voltar para um, e depois ir no 3, como a gente faz. As mulheres, a gente faz isso muito naturalmente, né? Então, tem que terminar aquele assunto. E o que acontece também é que as mulheres, elas conseguem se conectar com a parte emocional do cérebro muito mais rápido e muito mais frequente do que o homem, que quando tem, por exemplo, um desafio ou algo para resolver, ele fica no racional do cérebro dele. E é exatamente no emocional que a gente tem todas as experiências guardadas. Então, lógico que se eu vou nesse emocional, que tem as experiências guardadas, primeiro eu vou demorar mais para ir até lá, buscar esses pensamentos, voltar e elaborar uma fala. Então, ela traz muitas vezes com muito detalhe, com muita riqueza, mas que às vezes não é tão bem visto assim no ambiente corporativo. Então, o primeiro ponto que eu falo tem que entender que a gente pensa, age e se comporta de forma diferente. Na hora que os homens entendem que a forma do pensamento cerebral mesmo é diferente, eu acho que já vem um respeito muito maior, né? Você aprendeu com alguém te falando, mas sabendo que acontece isso com o nosso pensamento, é muito mais fácil da gente respeitar a outra pessoa que pensa de forma diferente. E eu sempre falo, assim, no Brasil, falar de diversidade, eu acho que a gente tem que falar de inclusão social também. Porque a gente fala muito de vários temas de diversidade, mas acho que pouco no gap, na diferença social que a gente tem entre as pessoas. E hoje, fazendo recrutamento, eu vejo muitas das vezes que as pessoas se sentem como um impostor porque não tem a formação da maioria da empresa, ou porque não fala uma língua que todo mundo fala. Mas eu acho que ter em mente e colocar na cabeça que você tá ali porque você é diferente, por essa diferença que você tá ali, ou seja, a diferença te faz o comum, né? O que eu tô querendo dizer com isso é que muitas das vezes a gente tá num ambiente no Brasil com pessoas que tiveram muitas oportunidades e pessoas que tiveram muito pouco oportunidades. E essas pessoas que tiveram muito pouco oportunidades, elas acabam tendenciando a não ter uma autoconfiança, a não ter uma automotivação muito grande. Então vale lembrar que a empresa precisa também dessas pessoas diferentes. Eu acho que nem todo mundo que estudou nessa faculdade renomada ou que fala inglês é que vai fazer a diferença na empresa. A empresa conta com todos os talentos possíveis. Para fechar esse bloco, eu queria saber se existem gatilhos para a síndrome do impostor e se é possível que alguém que sempre tenha sido autoconfiante comece de repente a duvidar de si mesmo. E se a crise econômica ou ambientes pouco abertos à diferença e que ainda não se propuseram essas reflexões que a gente tá fazendo aqui, acabam contribuindo para despertar desse sentimento. A síndrome da impostora não é algo constante, é algo que você pode ter em determinados momentos da sua vida. Então, por exemplo, a gente vê agora, nessa época de crise, várias pessoas que foram demitidas, né, que a autoconfiança dela cai bruscamente. Então, até ela se sentir preparada de novo e aí tá tentando voltar para o mercado, por exemplo, e não consegue, tudo isso vai fazer com que ela tenha essa síndrome do impostor ou da impostora, né, dependendo da pessoa.
Então tem esses gatilhos sim durante a vida. Por exemplo, um projeto novo, extremamente desafiador, que você nunca fez, você vai ter aquele primeiro momento de falar, será que eu estou realmente preparado para assumir isso? Mas é o que a gente sempre fala, né? Vai, assuma, e se você tiver algum desafio ou algo que você precisa, chame alguém para conversar e fale, olha, como que eu posso resolver isso daqui? Você tem mais experiência do que eu, né? O que acontece muito no corporativo é isso, que qualquer forma que você chame alguém para falar, queria uma ajuda, eu precisava colaborar aqui, que alguém colaborasse comigo, é visto como, nossa, então essa pessoa não sabe, nossa, então ela não está preparada, nossa, então como que assumiu? Então tudo isso vai fazendo e vai impulsionando a síndrome da impostora e do impostor. Acho que existem formas de você pedir ajuda, existem pessoas que você se identifica mais para pedir ajuda. Muitas das pessoas me perguntam, poxa, um candidato desempregado, ele deve aceitar um salário menor do que ele tinha? E a tendência é, claro, que quando ele começa uma oportunidade, ou ele recomeça uma vida profissional com um salário menor, a autoestima dele está fragilizada e ele tende a ter a ser um impostor. Mas eu acho que o que a gente mais tem que buscar aqui é a identificação que ele tem com essa nova oportunidade. Eu acho que muitos dos profissionais hoje, com o mercado, com muito desempregados, com o mercado um pouco mais complicando, eles já começam com o pé esquerdo. Então, eles já começam não querendo aquela oportunidade. Eu acho que o exercício de humildade para que você, talvez dê um passo para trás, mas para que você dê 2 ali na frente, é bem interessante. Mas a questão do propósito da empresa tem que estar muito amarrado com o propósito do profissional. Às vezes, a pessoa passou 16 anos numa empresa que ela não gostava e ela consegue uma outra oportunidade no mesmo tipo de empresa. Ou seja, visivelmente a história pode se repetir. Mas se ele tem um reconhecimento de que não, agora eu vou procurar outra coisa, se eu consigo me segurar financeiramente para procurar outra coisa, eu consigo dar uma respirada um pouco mais na frente. Porque, nitidamente, os problemas eles repetem se a gente também não provocar mudança internamente dentro da gente. E tem um ponto também que a gente tem visto agora nas empresas, isso acontecer frequentemente, a pessoa está chegando ali perto dos 50 anos de idade, ela está sendo literalmente descartada das corporações, né? E aí a pessoa já fala assim, nossa, você tem 45, nossa, você tem 47, nossa, você tem… então você não volta para o mercado corporativo, você vai ter que abrir uma consultoria, você vai ter que fazer alguma coisa, porque com certeza você não consegue voltar para o mercado. Então a gente também, tudo isso impulsiona essa síndrome do impostor, né? Então a pessoa fala, pô, mas eu tenho tanta experiência e simplesmente a empresa tá me mandando embora. Eu tive várias amigas agora que foram mandadas embora das empresas, mas eu falei para elas que era para a autoestima dela não cair. Elas foram mandadas embora ouvindo que elas são overqualified, que elas são super qualificadas para aquele cargo, então por isso que não dava mais para mantê-las na empresa, né? E aí eu falei, pelo menos você sai com a síndrome da impostora lá em cima, né? Achando que você tá realmente, então você é um sucesso, mas lógico que isso vai abalar, né? Não tem como. Mas eu brinquei porque eu falei, nunca tinha ouvido isso, né? A forma bacana, talvez, de mandar alguém embora é falar que ela tá super qualificada para aquele cargo, né? No primeiro bloco, nós explicamos o que é a síndrome do impostor. Agora vamos dar dicas de como lidar com o problema. Antes de entrarmos na parte mais prática, eu gostaria que vocês explicassem se existe um lado positivo na síndrome do impostor. Se em doses moderadas, esse sentimento ele pode ser bom, de alguma maneira, para o profissional. Eu acredito que, na verdade, ele está te preparando para você dar esse passo e ter esta autoconfiança, né? A gente sempre fala que essas pessoas que têm a síndrome do impostor também são pessoas que querem exigir o máximo delas, né? Então, tudo tem que ser num nível de perfeccionismo muito grande. Então, na verdade, eu acho que tem que aprender com a síndrome do impostor. Será que tem que ser tão 100%, né? Em termos das mulheres, a gente fala o seguinte, será que tem que ser super mulher? Não dá para ser super mulher. Não dá para equilibrar todos os pratos perfeitamente. Então, tirar essa capa da Mulher Maravilha, no caso específico das mulheres, que não vai dar para estar 100% em tudo. Então, essa é uma forma da gente entender que tem que ter um equilíbrio, mas que não dá para ser a super mulher em todas as coisas, né? Tem um livro super interessante sobre esse tema, chamado Os Pensamentos Secretos das Mulheres de Sucesso. E a Valerie Young, que é a psicóloga que escreve o livro, ela fala exatamente isso, né? Tem que tirar essa capa da supermulher e acreditar que sim, você vai conseguir. Aos poucos você vai conseguindo as coisas, mas não
tendo um perfeccionismo e se exigindo tanto assim, né? E em relação aos homens, o que acontece, como a gente estava falando no bloco anterior, eles, quando saem das empresas e são mandados embora, muitas vezes ficam com depressão. Muitas vezes, como está ainda muito fortemente no inconsciente das pessoas que o homem tem que ser o provedor, acaba levando ele a entrar numa depressão. Ou até outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu estava dando uma palestra, ele falou, meu pai se suicidou, porque ele, como ele era o provedor, a minha mãe ficou como provedora durante 4 anos, ele não se sentia mais preparado, ou seja, caiu numa síndrome do impostor total, de que ele era uma fraude, de que ele não ia conseguir mais nada, e de que esse era o papel que ele tinha que executar, que ele se matou. Então, a síndrome acaba levando, né, a extremos, né? Só completando o que a Cris está falando, eu acho que é a busca do autoconhecimento também, né? Eu acho que depois do momento que alguém sai dessa crise, a pessoa se conhece muito mais. Então, eu acho que é um sofrimento que de certa forma, a gente teve, mas que eu tenho que me aproveitar dele para aprender. E, principalmente, o que eu vou fazer com a minha carreira daqui em diante. É muito importante que a gente tenha sempre em mente que a nossa carreira tem que estar linkada com o que a empresa quer para ela e para a gente. Porque quando essas coisas são desconexas, aí que a gente tem um problema e a gente continua replicando essa síndrome do impostor em qualquer oportunidade que a gente vá. Porque o modelo continua, na verdade só mudam as pessoas. Pegando um pouquinho o gancho de autoconhecimento, eu queria que vocês explicassem como a pessoa percebe que ela está caindo numa síndrome do impostor. Quais que são os sinais que ela tem que prestar atenção e quais atitudes ela precisa ter para mapear se ela está tendo esse problema. Pedir feedback é uma delas. O que vocês aconselhariam? Eu acredito que a capacidade que o ser humano tem de se reconhecer e de ser reconhecido é o que move a gente no dia a dia no trabalho. Isso seja por salário, isso seja por elogio, isso seja por construção de negócio. A partir do momento que a pessoa sente que ela está indo para o trabalho, ela está se relacionando com pessoas onde ela não consegue ter essa excitação, essa vibração positiva, e ela não levanta da cama atrás de outros fatores a não ser dinheiro, por exemplo, é uma boa identificação de uma síndrome do impostor. Eu acho que a capacidade que o ser humano tem que ter de olhar o negócio como um todo e sentir que ele faz parte daquilo, que ele é parte de um negócio, eu acho que é o grande triunfo que o profissional tem. Eu diria para você que hoje em dia procurar pessoas dentro da empresa que não precisa ser o nosso gestor, mas pessoas que a gente se identifica para a gente conversar sobre a nossa carreira, como que a gente está se comportando, se a gente está gostando ou não, isso quer dizer que a gente está buscando aliados e a gente está buscando se fortalecer, até mesmo para validar alguns pontos que a gente considera. Então eu já vi profissionais, por exemplo, imaginei entrevistando muito durante toda a semana, eu vejo profissionais dentro de uma mesma empresa com percepções completamente diferentes sobre a empresa. E quando você fala de mudança de percepção, você fala de mudança de futuro. Então, às vezes, uma pessoa acha que aquela empresa tem um nível de promoção acelerado e ela vai ficar frustrada com aquilo porque aquela empresa não tem. Conversando com a pessoa do lado, que ocupa praticamente a mesma vaga, ela vai perceber que as expectativas são outras, ou que ela está recebendo outras informações. Então, a clareza de conhecer bem o negócio que está, eu acho que é fundamental. Trabalhando com vagas executivas, eu diria hoje que alguns executivos ainda faltam conhecer um pouco qual a possibilidade de negócio que eles têm dentro de cada empresa. Eu acho também que a troca é super importante. Eu estou fazendo um trabalho numa empresa com 20 mulheres que foram mapeadas como top talents dessa empresa. E a gente está fazendo um coaching de liderança feminina em grupo. E é muito bacana como elas se percebem de… Nossa, você tem essa insegurança? Nunca que eu ia imaginar que você era assim, porque eu sinto isso. Então, elas acabam se fortalecendo nessa troca, que é muito interessante. Eu acho que o coaching individual também é sensacional, porque ele te leva ao autoconhecimento. E você se perceber em que momento que você tem esse gatilho da síndrome da impostora ou do síndrome do impostor. Em que momento que te gera isso, que emoção que está te causando. Porque quando a gente fala de inteligência emocional, o primeiro ponto que a gente está falando é de se conhecer. O que você sente de emoção em relação ao seu convívio com as outras pessoas, porque daí você vai conseguir ajudar as outras pessoas que trabalham com você a também perceberem as suas emoções. Então, em que momento que você tem um gatilho de achar que você não está preparado? É alguma palavra que é falado? É alguma forma do não verbal que expressa isso e nesse momento você acha, tá vendo? Olha, eu fiz errado, não era para ter feito assim, e que vai te levando para essa síndrome do impostor? Então, você se autoconhecer e entender o que está desencadeando em você essas emoções.
E assim, do ponto de vista bem pragmático, né? Existem atitudes que uma pessoa pode adotar para se sentir menos insegura com as próprias capacidades? Eu acho que só buscando mesmo autoconhecimento, ou seja, e troca. Eu acho que a troca de você perceber que tem outras pessoas que sentem aquilo que você está sentindo e que você vai vencer aquilo. Então, você ter, por exemplo, uma Michelle Obama, como você falou, uma Sheryl Sandberg falando isso. Você fala, poxa, essas mulheres que chegaram lá, a Sheryl Sandberg é a segunda mulher do Facebook. Ou seja, se ela às vezes se sente uma fraude e acha que ela não está tão preparada assim, eu também posso sentir isso, mas também vou chegar lá onde ela chegou, né? Então, com esse fortalecimento, eu acho que você acaba acreditando mais em você, né? Falando… Eu sempre brinco e falo, eu dou sempre o seguinte exemplo, né? Você vê um homem recebendo um prêmio, ele chega lá e fala, muito obrigada, realmente eu sou o cara, realmente eu fiz um excelente trabalho e tal. Chega uma mulher, ela fala, eu tive tanta sorte. Nossa, minha carreira, eu tive um mentor que me ajudou, eu tive alguém que fez… Sempre tem alguém para impulsionar a carreira dela, mas não ela. Eu falo, mas e você? E a sua competência? O que te levou lá? Então, é esse olhar mais para a própria competência, para o caminho que você trilhou e acreditar nisso. Você chegou lá pelas suas competências, né? Então, acreditar mais na própria pessoa. Acho que buscar inspiração, né, de tudo que a Cris falou, acho que esse é o essencial. Acho que a Michelle Obama pode ser um bom exemplo, mas eu acho que dentro do nosso ambiente, né, corporativo, a gente tem algumas pessoas que venceram muitas batalhas, muitas mulheres líderes. Tem um tempo já eu entrevistei um profissional que estava muito fragilizado, porque sofria muito preconceito por causa da sexualidade dele dentro do ambiente corporativo. E eu fiz uma pergunta, eu falei, quem você tem de ídolo hoje? Ídolo gay, que fez sucesso, que você gostaria de traçar o mesmo tipo de caminho? E ele não sabia. E a gente tem hoje vários exemplos de executivos, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, que a gente pode se espelhar, né? Como mulher, ou como gay, ou como pessoa que veio de uma classe social não tão abastada. Então, assim, eu acredito que buscar inspiração também, além da questão de buscar compartilhar o que a gente passa, eu acho que é o grande trunfo pra gente olhar um pouquinho mais pra frente e dizer, eu quero chegar lá. Essas pessoas passaram por isso, mas eu tô indo no mesmo caminho que elas. E falar das inseguranças, expor essas inseguranças para colegas ou para o próprio chefe ajuda também? O ambiente corporativo não está preparado, eu acredito, para você trazer essa parte da insegurança. Na verdade, é um ambiente que você tem que mostrar que você está preparado o tempo inteiro, né? Eu trabalhei 16 anos em setores que eu percebi isso claramente, que você não podia mostrar. E quanto mais você mostrasse uma insegurança, daí que mais ainda os caminhos se fechavam para você. Talvez um mentor da empresa ou alguém que possa te auxiliar e contar, porque nos processos de mentoria que a gente tem feito também, a gente percebe isso, né? A gente põe algumas frases para o próprio mentor contar dificuldades que ele teve no caminho, medos que ele sentiu, para mostrar que é totalmente normal que qualquer pessoa tenha receio e tenha medo, né? Porque muitas vezes a gente vê aquelas pessoas na liderança e endeusa, né? Aquelas pessoas, são deuses. Não, todo mundo sente isso. Então, eu acho que no processo de mentoria também é bem interessante para ter essa troca. E a gente, quando faz as mentorias nas empresas, a gente coloca os mentores homens, né? Que já estão em cargo de alta liderança, com as mulheres que são os talentos, para ter essa troca e depois até ele virar um sponsor dela, né? Ou seja, o mentor vai ter aquela troca de experiência e o sponsor vai ser aquele que vai advogar a favor dela. Então, tem um cargo numa mesa que ele está ali, ele vai falar, olha, tem a Maria que está totalmente preparada para vir para esse cargo. Mas muitas vezes a Maria não vai chegar lá e falar, olha, eu estou preparado, eu vou me indicar para esse cargo. E aí ele vai fazer esse papel de advogar a favor dela e mostrar que sim, ela está preparada o suficiente para aquele cargo. Eu complementaria dizendo que as empresas não estão preparadas, mas elas têm que ficar preparadas para a nova geração que está vindo. Uhum. É uma geração que está exigindo muito, que está se mostrando muito mais vulnerável. Então, assim, é uma geração que está exigindo que esse mundo corporativo siga um pouco do que eles querem como carreira. Então, eu já vi hoje em alguns processos seletivos que eu faço, eu ser entrevistado pelo profissional mais jovem, o que a empresa tem para dar para aquele profissional, além do cargo e do salário. Então, elas estão sendo muitas vezes obrigadas a repensar um pouco o modelo, como eles trabalham com recursos humanos, como trabalham um pouco com mentoria, para que recebam esses profissionais, porque eles precisam desses talentos.
E se a gente fala mais uma vez em transformação digital, eu preciso daquela pessoa especialista naquela área. Então eu não posso abrir mão de ter aquele profissional. Então como eu faço para me adaptar? Super importante isso que você falou, porque eu acho que hoje o maior desafio das empresas não vai ser gênero, não vai ser raça, nem a diversidade sexual. Eu acho que o maior desafio das empresas vai ser a diversidade geracional. Porque exatamente como você falou, os jovens estão chegando super seletivos, né? Então, essa empresa tem os mesmos valores que eu, essa empresa tem responsabilidade social. Qual o projeto social que vocês fazem? Ah, vocês não têm projeto social? Então, não é só salário, não é só o ambiente. Eu quero home office, eu quero uma série de pontos que não eram importantes, talvez, para esses líderes que chegaram na alta liderança, mas que para os milênios, a geração Z, vai ser importante. Então, a gente já está tendo, eu já tenho visto isso bastante na consultoria, as empresas me chamarem porque esse público está chegando e não está se adaptando à empresa. Então, está ficando muito pouco tempo, porque eles buscam desafio, então precisa de um job rotation, precisa de outras coisas que essas gerações que estão aqui, baby boomers, não precisavam, mas que eles vão precisar. Então, a gente vai ter que fazer uma série de adaptações nas empresas. E mudança até de benefício, né? Eu fui vender, né? Eu falo vender um projeto para um profissional, e eu falei, olha, tem carro como benefício. Ele falou, gente, mas eu não preciso de carro, eu ando de bicicleta. Então, chegou o momento das empresas repensarem como é que bonificam, como é que elas vão deixar esses profissionais satisfeitos, porque não é a mesma necessidade que se tinha antigamente. Eu já perdi alguns processos, alguns candidatos em processo porque não tinha estacionamento para bicicleta dentro da empresa. Então, esse profissional, ele está exigindo também, se essas empresas não mudarem, elas não conseguem ter esses profissionais e serem atrativas. Outro dia eu estava numa empresa que eles estavam me contando que perderam uma pessoa que era super talento, porque a outra empresa do mesmo setor que eles tinha um programa de diversidade e eles não tinham ainda. Então hoje essa busca deles é completamente diferente do que a gente está acostumado dentro das empresas. Então, a gente vai ter que ter uma transformação, né? Uma nova forma de como que a gente vai preparar esses ambientes, porque daqui a pouco eles já vão ser mais de 50% do público nas empresas. Se não tiver adaptado, o que vai acontecer é que eles não vão ficar, né? E aí a gente vai ter um turnover alto, né? Para a gente fechar o programa, que o nosso tempo está acabando, eu queria resgatar um ponto que apareceu na fala de vocês em vários momentos, né, durante a nossa discussão, que é o papel da liderança. Queria que vocês explorassem um pouco mais. O que os chefes, os gestores têm que fazer para lutar mesmo contra a síndrome do impostor e para ajudar um profissional que está vivendo esse momento papel a fundamental, superar, né? A liderança tem um papel de dar o exemplo, da gestão pelo exemplo. Então, eu tenho visto em algumas empresas, por exemplo, simples frases como, por exemplo, mas ela conseguiu porque ela é bonita, né? Então, isso já leva a uma síndrome da impostora na hora. Então, eu só consegui porque eu tenho beleza e não porque eu tenho competência, né? Então, frases pequenas que a gente precisa ir mudando, brincadeiras, piadas que acabam. Hoje, a neurociência mostra, assim, prova o que causa uma simples piada, uma simples brincadeira, que até ontem a gente achava que era normal, era comum. O que ela causa no organismo dessa pessoa, dela ficar realmente sem conseguir desempenhar, sem conseguir inovar. Então, assim, a liderança ela tem um papel fundamental de ser o exemplo, de dar o exemplo. Então, a gente tem que começar com essas mudanças em cima para que a gente consiga mostrar para a empresa como um todo que ela precisa mudar, né? Mas se não começar por cima, se não tiver alinhado, isso não acontece, infelizmente. E tem que começar com o CEO, ele comprar essa ideia, para que depois a gente consiga engajar a alta liderança e eles serem exemplos para os demais. Eu acho que o líder tem que nunca esquecer da capacidade de observar e a capacidade de ser empático, né? Eu acho que hoje eu tenho uma equipe de 8 pessoas, eu vejo muito o caminho que eu segui, porque eu tenho pessoas com diferentes senioridades na equipe. A capacidade de ser empático é muito de você se colocar no lugar do outro, no momento, na fase do outro. Então, nunca se esquecer disso, que a gente não está cuidando de um profissional
daquele momento da carreira, mas sim da carreira de um profissional. A gente está fazendo parte daquela carreira desse profissional. Então eu vejo muito hoje, trabalhando com recrutamento, que a gente tem uma mente muito voltada para blocos profissionais. Ou seja, eu estou naquele momento, mas não, eu vou ser marcante naquele momento para aquele profissional. Então eu acho que a capacidade de ser empático com quem está na nossa equipe, com quem ajuda a gente a desenvolver um negócio, a construir algo, é o que a gente não pode esquecer para que a gente evite que esse profissional sofra, que esse profissional tenha uma baixa autoestima. Eu acho que esses seriam os caminhos. E tomar cuidado também com o viés de afinidade, né? A gente tem um viés de afinidade muito forte, a gente procura estar com pessoas que sejam parecidas com a gente, que a gente se identifique com elas, e a gente acaba dando uns bônus para essas pessoas que se parecem mais com a gente sem estar consciente dessa informação. Então, quanto mais consciente a pessoa está, melhor, porque ela vai perceber o seguinte: aquela outra pessoa do meu time faz diferente, que ótimo que ela faz diferente, né? Então, a gente não trazer as pessoas por terem os mesmos comportamentos e atitudes que a gente, mas trazer pessoas que complementem as nossas competências. Isso que esse líder tem que estar prestando atenção nisso. Eu preciso trazer, eu sempre brinco do seguinte: se eu tenho 5 pessoas na sala que pensam igual, tem 4 sobrando. Então, eu preciso de pessoas que pensem diferente de mim. E aí começa, tem que ter empatia, tem que ter escuta ativa, de verdade, estar ali presente, prestar atenção no que a pessoa está falando, que é diferente muitas vezes do que eu acredito, ou da minha forma de ver. E tá no consciente para prestar atenção naquilo que é dito e não se fechar. E assim, hoje o que a gente procura na característica de liderança não é procurar quantas pessoas o profissional gerenciou, mas como ele gerenciou a diferença. Então, hoje é uma entrevista por competência que o profissional é avaliado. Então, esqueça-se os números de profissionais que a gente teve. Eu gerenciei 12 pessoas. Como você gerenciou? Como era o perfil dessas pessoas? Então, é muito mais assim, o líder também se preocupar que ele vai estar sendo avaliado dessa forma. E o último ponto, a gente brinca com o seguinte, né? A gente contratava sempre pelo hard skill. E a gente hoje está contratando pelo soft skill. E precisa sim tomar muito mais cuidado com o soft, que é como esse líder vai gerenciar as pessoas. E não toda a bagagem só de competência que ele tem. Porque se ele for um líder tóxico, ele vai trazer essa toxicidade para a empresa como um todo. Então, as empresas precisam estar de olho nisso. Como é a forma de liderar, quais são os comportamentos desse líder que talvez, no meu ponto de vista, vai ser mais importante até do que toda essa competência que ele vai trazer, ou ela. Infelizmente, nosso tempo acabou e vai chegando ao fim o 11º episódio do Rádio Peão, podcast da Você SA. Eu agradeço a presença de você, Cris, de você, Gênis. Obrigada. Que agradeço. Obrigada, Cris. Obrigada, Gênis. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi, a edição de som é de Rafael Bertazzi e a trilha sonora é de Chico Labels. Deixa a gente saber se você gostou do programa, enviando mensagens nas nossas redes sociais com as hashtags Rádio Peão e Você SA, ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são mais do que bem-vindas. Semana que vem tem mais. Até lá, pessoal!